Ei, você já alimentou o seu espírito hoje? Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Bem Assim Como Você É. Eu sou Susan Oliveira e juntos nós estamos conhecendo, aprofundando, estudando os princípios que o nosso Deus deixou para as nossas vidas através da Palavra de Deus. E sim, hoje tem uma pergunta para ser respondida. Você está alimentando o seu espírito? Nós sabemos que somos seres formados à imagem e à semelhança do nosso Deus. E assim como o Pai, o Cristo, o Filho e o Espírito são um, nós também podemos ser um, com Ele e aqui nessa terra. É isso mesmo. Nós somos formados com um corpo, uma alma e um espírito. Identificar a alma e o corpo é algo simples, porque eles fazem parte do nosso mundo natural, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente sente. Mas o espírito, ele é conectado diretamente ao Senhor. E às vezes a gente nem sabe que ele está lá. Mas quando a gente vai olhar para a palavra e entender aquilo que Jesus deixou escrito para nós, ele traz algumas referências que nos fazem entender um pouquinho desse mundo espiritual. Eu tenho certeza que hoje você já alimentou o seu corpo e a sua alma. Porque, gente, a alma todo tempo tenta satisfazer a carne e da mesma forma a carne satisfazer a alma. Por exemplo, quando você tem fome, tem sede, quando você precisa praticar alguma atividade física, quando você tem um desejo, quando a sua alma tem lá um sentimento e de repente vem aquela vontade. Tudo isso está relacionado a esse mundo natural, aquilo que está ligado à nossa alma e ao nosso corpo, aquilo que é físico, que é visível, que faz parte desse mundo natural. E será que você está cuidando desse corpo? Ao menos eu tenho certeza que você já se alimentou hoje. Da mesma forma que nós temos um corpo físico, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus e que nós começamos a andar com Ele, a estudar a palavra e a permitir que Deus ensine e fale aos nossos corações, nós também nascemos no Espírito. Nós adquirimos ou nós acessamos o nosso corpo espiritual. E esse corpo, ele se conecta diretamente com o Pai. Não tente compreender as coisas que são espirituais. Às vezes você está aí pensando, meu Deus, como será esse corpo? Que jeito que ele é? Enfim, a gente não precisa tentar entender isso. O que nós precisamos entender e discernir é que esse espírito, esse corpo espiritual existe e também precisa sobreviver. Se para o seu físico estar fortalecido todos os dias, você precisa cuidar bem dele, da mesma forma acontece com o nosso corpo espiritual. E quando a gente vai lá na palavra, a gente vai ver Jesus ensinando a Nicodemos que ele deveria nascer da água e do Espírito, lá em João no capítulo 3. Aí a gente começa a entender um pouquinho desse corpo espiritual, ou desse mundo espiritual que a gente nem sabia que existia. E Jesus não termina esse assunto simplesmente na história com Nicodemos. Se a gente for acompanhar no livro de João, a gente vai ver diversas referências onde Cristo nos ensina que nós precisamos cuidar do nosso corpo espiritual, cuidar da nossa conexão com Deus, cuidar daquilo que nos faz discernir e entender tudo o que Deus tem para nós. E eu quero compartilhar com vocês alguns trechos que está aqui na Palavra de Deus, lá no Evangelho de Jesus, como escreveu para nós o apóstolo João. Está escrito no capítulo 6, Jesus falando sobre o pão da vida. Jesus traz uma referência histórica para os judeus e para todos aqueles que estavam ouvindo os seus ensinamentos. E lá em João, no capítulo 6 e no verso 50, Jesus diz assim: este é o pão que desce dos céus, para que todo o que dele comer não pereça. E no verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha só o que está escrito aqui. Naquele primeiro momento, quase ninguém entendeu o que Jesus estava falando. Tanto é que depois ele teve que vir trazer a explicação. Mas antes da gente aprofundar, no próximo capítulo, aí no capítulo 7, Jesus faz uma referência falando da água. Então, capítulo 6, ele diz que é o pão da vida, que ele é o pão da vida e que o seu corpo vai ser entregue pela humanidade. E no capítulo 7, ele diz mais. Ele diz que ele é a fonte de água da vida. Olha só, capítulo 7, no verso 37, está escrito assim. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, olha só, Jesus trazendo mais informações sobre o cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo espiritual. Então, primeiro ele fala que tem que vir nele, vir a mim, vir a Jesus e beber e matar a sede. E no capítulo anterior, ele diz que ele é o pão da vida. E quando a gente para pensar um pouquinho no contexto da pergunta do vídeo de hoje, a gente precisa entender que Jesus não estava simplesmente falando de uma fome, de uma sede natural, mas ele estava ensinando aquele povo sobre a importância de cuidar do espírito, do corpo espiritual. Se nós não nos atentarmos para aquilo que é necessário para fortalecer o nosso espírito, de uma forma muito simples e muito rápida, o nosso espírito pode desfalecer, pode se enfraquecer e até mesmo vir a morrer. E quando eu falo morrer, a gente está falando aqui de um sentido simbólico, para que a gente entenda esse contexto. Então, olha só, Jesus faz uma referência e fala de uma forma muito clara: eu sou o pão da vida. Na sequência, ele fala que aquele que tem sede, para vir até ele, que vai ser saciado e que ainda poderá ter um fluir do seu interior de uma água viva. Jesus está falando que ele, o Cristo, Deus encarnado, é aquele que tem o poder de satisfazer a nossa alma e o nosso espírito. Tanto naturalmente, como Jesus em algumas vezes fez ali a multiplicação de pães para saciar o físico, ele também tem o poder de trazer o alimento espiritual. E esse fortalecimento, esse alimento natural, ele está em Cristo Jesus. Onde você encontra com Cristo? Nós encontramos com Cristo através da palavra, através da oração, através do nosso tempo devocional, através do nosso momento de congregar em um corpo, em uma igreja, com pessoas que nos ensinam a palavra. Todos esses momentos contribuem para o fortalecimento do nosso corpo espiritual. E quando a gente faz aquela pergunta, como anda o seu corpo espiritual? Será que você tem alimentado o seu espírito? Você precisa se atentar para esses pontos. Porque se nos deixarmos levar pelas coisas desse mundo, pelas atividades, pela correria do dia a dia, queridos, não sobra tempo para investir no espírito. Sim, eu e você temos um espírito, nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Assim como ele tem uma mente, como ele tem um corpo, como ele tem um espírito, eu e você temos também. E é por isso que a gente não pode viver aqui nessa terra pensando somente naquilo que a gente enxerga, somente naquilo que está à luz dos nossos olhos. Nós precisamos entender que Deus ele veio para tratar-nos por completo. Ele veio para nos moldar por completo. E a gente sabe que esse corpo físico, ele tem um prazo de validade. Vai chegar uma hora onde ele não vai mais prevalecer. Mas o nosso espírito, ele é eterno, porque ele vem do nosso Senhor. E o espírito, ele precisa ser alimentado,
porque é a conexão que nós temos diretamente com Deus. Como eu já falei no início, a alma quer sempre satisfazer a carne, aquilo que é natural, e a carne vice-versa, satisfazer a alma. Então, quem é esse tal de espírito? Como eu consigo entender o espírito em mim? O espírito é aquela parte que nos conecta a Deus, é aquela ligação que nos faz ter acesso à presença do Senhor. Quando Jesus fala para Nicodemos, lá em João 3, que ele precisa nascer da água e do Espírito, ele estava declarando exatamente isso. Nicodemos, você não pode ter apenas uma vida natural aqui na Terra. Você precisa entender que há um Espírito e que nessa vida espiritual você precisa estar ligado ao Senhor, conectado ao Deus Criador. E hoje, queridos, eu e você precisamos ter disciplina para fortalecer o nosso corpo espiritual. Existem tantas distrações, telas na nossa frente, trabalhos, compromissos, pessoas que dependem de nós, que estão ao nosso redor, e tudo isso pode contribuir para o enfraquecimento do nosso corpo espiritual. Então, se hoje você já alimentou o seu físico, lembra que você precisa alimentar o seu espírito. Vá para a palavra, tenha um tempo de oração, tenha um tempo de devocional, de estar na presença do nosso Deus, de ouvir a voz do Senhor e de colocar em prática aquilo que Ele está falando. Quanto mais tempo você estiver diante do Senhor, mais forte será o seu homem espiritual. Quanto mais tempo você estiver com Deus, mais fortalecido será o seu espírito. E lembra aquela passagem onde diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte? Queridos, o espírito só será fortalecido se você alimentar e fortalecê-lo diariamente na presença do Senhor. Então hoje fica um convite para você. Busque fortalecer o seu espírito. Você não pode caminhar nessa terra achando que a vida é só isso que você vê aqui. Nós precisamos ter o entendimento, discernir e avançar, trabalhando o nosso espírito, trabalhando a nossa conexão com Deus, entendendo que é isso que nos vai fazer ter uma vida abundante com Ele. Porque se o nosso espírito está forte, ainda que a carne seja fraca, haverá força de Deus em nós para vencer toda e qualquer situação. E é preciso entender isso, porque se você fortalece o espírito, a sua alma vai se submeter e o seu corpo também. E é isso que nós precisamos para vencer dia após dia, todas as lutas, todas as provações, todas as adversidades, porque elas virão, mas nós iremos vencer fortalecidos naquele que entregou a vida por nós, naquele que é o pão da vida, naquele que é a fonte, a água viva que também pode jorrar do nosso interior. A partir desse momento, entenda, eu e você precisamos nos dedicar à comunhão com o Senhor e nos fortalecer nele, para que tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que a palavra diz, tudo aquilo que a palavra traz de promessas para nós, se cumpram nas nossas vidas. Então, vamos correr, vamos ir em direção ao Pai e vamos permitir que Ele nos molde através do Espírito, através do homem espiritual que há dentro de nós, fazendo uma conexão total com Deus. E tudo que está escrito na palavra está escrito para demonstrar o amor de Deus às nossas vidas. Deus te ama bem assim como você é. Ele te fez de uma forma única e especial e Ele colocou uma porção do Espírito em você, para que você entenda, para que você busque a sua conexão diária com Ele, para que você se fortaleça e para que você vença dia após dia, sabendo e confiando que Deus está contigo. E não esqueça de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar com alguém, para que mais vidas recebam essa porção do Senhor, assim como você recebeu. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.